Então vamos lá. Ó, então hoje nós vamos entrar aqui na parte do cálculo vetorial, né, que nós já iniciamos, né, nas aulas anteriores, e agora vamos dar continuidade, né, em campos conservativos, tá? Então, integral de linha, essa é a ideia básica. Ok, então começamos aqui, primeiro para você já desenhar, né, você fazer o gráfico, né, de um campo vetorial, tá? Como que você faz esse gráfico de um campo vetorial, tá? É o primeiro ponto, tá? Você vai, se você entender um pouco mais profundidade de gradiente, divergente, você pode usar essas técnicas, mas lá na frente, quando nós vamos usar isso daí, tá? Gradientes, divergente, o teorema da divergência de Stokes, se você, uma vez que entendeu bem isso, você pode usar essas ferramentas já para você já olhar de cara e fazer poucos cálculos e você já vê o esboço geral de um campo vetorial. Mas no começo, para campos vetoriais, ele é difícil, você não tem uma forma fácil de você visualizar, você tem que colocar no gráfico, fazer a tabelinha e ponto a ponto, tá? Então vamos lá. Então você primeiro aí, vou montar um gráfico aqui, né? Que no caso é um gráfico de duas dimensões, né? Então ele tem um eixo X, ele tem X e um Y, tá? E não tem jeito, você vai ter que colocar ponto a ponto aí, faz a tabelinha e vamos analisar. Então, como nós vamos fazer essa tabelinha aqui de um campo vetorial? Você vai ter a tabelinha aqui para X, para Y, e aqui está o seu campo. Vamos lá, o nosso campo vetorial. Como que vai ficar? Tá? A gente sabe que esse campo vetorial, como que ele é? Ele é menos Y na direção I, mais X na direção J. Ok? Então vamos começar pelo ponto mais óbvio ali, né? Seria o ponto 0, 0. Vamos ver na origem o que dá isso daí. Quando o x é igual a 0 e o y é igual a 0, esse campo vai ser o quê? F 0, 0, ele é 0. Ok? Então ele, o valor dele em I, na origem aqui é 0. Beleza? Vamos pegar uma cor diferente aqui. Então na origem é 0. Não tem. Então. Vamos pegar um valor aqui quando x é igual a 0. X igual a 0. Não, x igual a 1 e o y igual a 0. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Esse ponto aqui, ó, x igual a 1, y igual a 0, onde é que ele está? Ele está aqui. Ó. Então, aqui o ponto x igual a 1, o y igual a 0. Então, esse é o ponto, 1, 0. Beleza? Esse é o ponto. Vamos pegar esse ponto aqui e vamos ver como que fica o nosso campo vetorial nesse ponto. 1, 0. Então, nosso campo vetorial aqui, ele vai ser igual. O y é igual a 0. E o x é igual a 1. Então, é 1 na direção J, tá? Os vetores unitários, eles são aqui. Na direção de x é o i, na direção de j, do y é o j, tá? Então, ele é 1 na direção j. Ele tem uma unidade, esse aqui é uma unidade, esse aqui é um campo de 1 na direção j. Ok? Aqui nós temos esse ponto aqui, né? Esse ponto, o campo está assim. Agora vamos analisar aqui quando isso daqui esse campo, ele é igual a, por exemplo, 1 em x e 1 em y. Quanto que vai dar? Então a força vai ser y é igual a 1, então vai ser menos i mais j. Menos i mais j. Beleza, então vamos lá. Esse é o ponto 1, ponto aqui, ponto 1, 1, né? Esse é o ponto 1. Como que vai ficar o campo? Menos 1 na direção i, então ele está apontando menos 1 para cá, e mais
J. J para cá. Então, ele está aqui, ó. Pra cá. Vamos lá, pegar um outro ponto aqui. Que é x igual a menos 1 e o y igual a 0. Esse ponto aqui. X igual a menos 1, o y igual a 0. Y igual a 0, a força aqui vai ficar y igual a 0, dá 0, e isso aqui dá menos x menos 1, vai dar menos j. Menos j. Menos j. O j é para cima, isso aqui é para baixo, menos j. E vai ficar assim. Okay? Menos 1 na direção j. E aí você pode pegar qualquer outro ponto aqui, né? Vamos pegar esse outro ponto aqui. Esse ponto aqui é x igual a menos 1 e y igual a 1. Então, é x igual a menos 1 e y igual a 1. A força vai ficar x igual a menos 1 e y igual a 1. Isso aqui vai ficar menos I menos J. Menos I menos J. Menos I, para cá vai dar menos I. E aí, menos J. Menos J, para cá. Aqui. Então você começa a ter, né? Você já pode começar a ter aqui, que talvez esse aqui seja, ele vai sendo para cá, acho que é isso, alguma coisa assim. Tá, então você está começando a observar que esse campo aqui, e depois você pode ir aumentando os valores, né? E aí os campos começam a aumentar, sabe, os componentes, você vai desenhando isso daqui, tá? E você tem uma ideia geral para cada ponto, né? Para cada ponto você vai ter um vetor, tá? Então, o campo vetorial é isso daí, tá? Para cada ponto, você vai ter um vetor naquele ponto, tá? E o vetor, ele tem uma direção e sentido, né? E módulo, né? Então, você pode pensar que isso aqui seja um campo de força, tá? Então, eu vou, como a gente não tem muito tempo para trabalhar muito isso daqui, é só essa aula, eu vou já direto com uma aplicação, né? Daí depois, já na sequência da aula aí, uma aplicação no caso de forças, tá? E daí você já tem uma visualização do campo de força. Então, você pode pensar que isso é um campo de força, pode ser um campo elétrico, tá? Um campo de força magnético, sei lá o que, tá? Você pode pensar num campo de força direto aí, na mecânica em si, esse campo dentro de um fluido, tá? E com esse campo de força, ele tá tendo um rotacional aqui, tá? Beleza? Então, isso é uma coisa importante você calcular, já depois ali na frente vamos fazer cálculos, né? Como que você calcula o rotacional desse campo, né? Será que ele tem rotacional diferente de zero, né? Tá? Então, você pode calcular, né, o rotacional disso daqui. Beleza? Se você aplicar ali, você vai fazer aquela aplicação, né? Se quiser depois fazer, ó, depois nós vamos voltar aqui, o rotacional, né? Produto vetorial, né? Desse campo vetorial. Né? Fizemos já ali. Seria o determinante, né? De I, J, K, as componentes aqui, ó, o F de X, o F de Y da força, o F de Z, né? E aqui vai ser... não, desculpa. Ali é a derivada, né? De novo eu estou pegando errado. Isso aqui é o rotacional ddx, tá? Beleza, vamos corrigir aqui. Aqui é o ddx, né? Aqui é o ddy, colocando no formato de determinante. ddz, isso aqui é o f de x, o f de y, e o f de z. Quem que é esse aqui? Esse aqui é o f de x, é igual a menos y. Isso aqui é o f de y, é igual a x. Beleza? E o f de z é igual a zero. Coloca aqui, calcula o determinante, você já sabe o rotacional. Beleza? Tarefinha aqui para vocês fazerem. Beleza? Então, campo de força, você coloca as variáveis e desenha, ponto a ponto, e você começa a formar a ideia do como que aquilo está se comportando. Tá? Então, coloca lá uns 10 pontos ali, e você já começa a formar. É suficiente para você ter uma ideia de como está esse campo vetorial em cada quadrante ali do nosso plano. Ó, no caso do campo de força, bem conhecido, é o campo de força gravitacional. Né? Como que é esse campo de força gravitacional? Né?
Falando aqui em coordenadas cartesianas, para a gente não entrar em coordenadas esféricas nem polares, né? Coordenadas cartesianas mesmo, né? Então, nós vamos ter aqui, primeiro R, né? Você monta, para qualquer ponto aqui, qualquer ponto, você tem um R, tá? O R, o vetor R. Tá? Quem que é esse vetor R? Vetor R, naquele ponto lá, é o X na direção I, mais o Y na direção J, mais o Z na direção K, tá? E JK, os pontos aqui. Então, esse aqui é o R. Quem que é o módulo do R? O módulo do R, a gente chama também pelo Rzinho aqui, né? O R aqui, esse daqui, né? O módulo do R, ele é igual ao quê? Raiz, né? De x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Okay? Então, se você colocar na forma vetorial mesmo, você vai ter a força, na forma vetorial. Ela vai ter um menos, porque ela é atrativa, tá? Os pontos aqui, ó. Quanto mais próximo aqui, os vetores são maior. Quanto mais afastados, o vetor de força vai ser menor. Mas é atrativo para dentro, tá? Puxando para o ponto, tá? O campo de força vai ser o menos, né? Que esse é a forma atrativo, tá? Você pode desenhar um vetor. Ele vai ser o quê? Uma constante gravitacional, G, tá? Mzinho. Aqui no centro você tem o Mzão, tá? Aqui você tem o Mzinho do massa, então Mzinho, Mzão, tá? Dividido pelo R ao quadrado, tá? R ao quadrado. E aqui o seguinte, na direção, qual é a direção? A direção é a direção R dividido pelo módulo do R. Tá? Essa é a direção do vetor unitário. Tá? Ele está apontando sempre para dentro aqui, tá? Esse aqui é o vetor unitário. Vamos chamar o vetor unitário U, que é o R, dividido pelo módulo do R. Esse aqui. Tá? Então, esse daqui é o nosso vetor unitário, né? Nosso vetor unitário. Tá? Essa é a direção. Ela está apontando sempre para o vetor unitário, ele está apontando para dentro, tá? U aqui. Para qualquer ponto, ele está apontando para cá. Ok? Vai ter um R. Então, o que você vai ter aqui? Isso aqui, esse módulo de R é o Rzinho, tá? Rzinho. Então, você vai ter isso daqui como sendo igual a menos G, Mzinho M, né? Aí aqui vai ser vetor R, tá? Dividido pelo Rzinho ao cubo. Opa, como que vai estar aqui? Esse aqui vai ser o Rzinho, né? Que é o módulo dele, olha aqui. Rzinho, né? E aqui está o Rzinho ao quadrado, né? Rzinho ao quadrado aqui. Quem que é o Rzinho ao quadrado? Tá? Esse aqui é o Rzinho ao quadrado. Calma aí, vamos lá. Deixar Rzinho ao quadrado. E aqui por Rzinho, tá? Pelo módulo que é o Rzinho. Então, como que vai ficar esse aqui? Vai ficar Rzinho ao cubo, né? Você tem o Rzinho ao quadrado e aqui o próprio Rzinho, tá? Então, o Rzinho ao cubo. Vai ser uma força gravitacional, é um campo gravitacional, G, M, Mzão, por Rzinho ao cubo, né? Na direção de R, tá? Você pode escrever isso daqui também usando já os x, y, z, porque você vai ter que precisar, né? Vai precisar disso. Então, vai ficar menos... calma aí, vamos colocar aqui embaixo. A força vai ser igual a menos G, Mzinho, M. Vamos lá. R grande, ele é o x na direção I, mais o y na direção J, mais o z na direção K. Esse é o R. Ok? Está aqui em cima. Dividido por Rzinho ao cubo. Você pega o Rzinho, quem que é o Rzinho? É x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais z ao quadrado. Isso daqui, elevado, é raiz, né? O que é raiz? Elevado a meio. Ok? Isso daqui é elevado ao cubo. Tudo isso é elevado ao cubo. Tudo isso daqui elevado ao cubo. Ok? Como que está tudo isso elevado ao cubo? 3 multiplicado por raiz aqui, meio, vai ficar 3 sobre 2. Então, esse aqui é menos G, Mzinho,
M, X na direção I, Y na direção J, Z na direção K, dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado elevado a 3 sobre 2. Tá? Esse daqui é o campo de força, tá? Gravitacional, tá? Completo. Então, se eu quero que você calcula qual é o campo de força, né, no ponto x, y, z, um valor numérico para ele, você vai substituir o x, y, z aqui com as constantes, né, dado a massa, e você vai encontrar o vetor, o campo vetorial, quanto que ele vale, né? Ele vai ter as componentes dele aqui. Quanto que ele vale, né? Se for em componentes ou em módulo. Se eu pedir módulo, aí você calcula o módulo desse vetor. Você pode ser tanto o valor vetorial ou o módulo dele, tá? Numérico. Vetorial, você tem 3 componentes. Tem essa componente, essa e essa. No módulo, você tem um número, né? Você vai ter que tirar o número disso daqui, tá? Então, isso daqui é o campo gravitacional, tá? Na forma vetorial completa em 3 dimensões. Beleza? E aí, se você fizer o gráfico disso daqui, tá? Colocar para cada valor, colocar aqui, montar, você vai ter o gráfico completo. Ok. Campos de gradiente nós já tratamos, né? Nas aulas anteriores, mas aqui é bom, só colocando aqui para revisão, que dentro da ideia de campos, né? Está esse conteúdo aqui, né? Que você tem um campo, né? E você calcula o gradiente dele, tá? Pode ser em 2 dimensões aqui, 2D, ou em 3 dimensões, tá? Você calcula o gradiente, né? Lembrando que o gradiente aqui, quem que é esse gradiente, né? Ele é o d dx, né? Derivada parcial em x na direção I, derivada parcial em y na direção j, mais derivada parcial em z na direção k. Né? Então, quando você aplica esse gradiente em uma função, qualquer uma função que depende de x, y, z, ou x, y, alguma coisa, ela vai ficar nesse formato aqui, isso ou isso daqui, tá? Formato ou nesse daqui, tá? Aplica na função, cálculo direto, né? A função ela vai entrar aqui, né? O f, o f, o f, é distributivo, né? E acaba ficando nesse formato aqui, beleza? Então, esse é o cálculo que seria de um gradiente, de um campo gravitacional. Mas nós vamos fazer isso daqui depois com mais cuidado, só para revisão. Bem, entrando aqui na parte integral de linha, tá? Integral de linha. O que nós temos aqui? O primeiro ponto de integral de linha é a integral de linha sobre uma função, tá? Direta. Depois, a integral de linha sobre um campo vetorial. Tá? Então, vamos... Primeiro caso, se você pega uma função apenas, tá? E calcula a integral de linha dessa função. Como que funciona a integral de linha de uma função? Né? Aqui a gente abrindo por limites, né? Nós não temos tempo para fazer isso daqui, mas a ideia básica é o seguinte: você tem uma curva, né? Uma curva, um espaço, e para cada ponto dessa curva você consegue parametrizar com um parâmetro t, tá? Você consegue parametrizar ela. Então, para cada ponto você tem um valor de t. Você pode pensar num objeto se movimentando no espaço, um objeto se movimentando no espaço. Então, para cada valor de t, pode ser o tempo, ou o ângulo, tá? Mas de tal forma que um único parâmetro, a gente consegue identificar onde que o objeto está, qual é o ponto, né? Para um único parâmetro. Então, dado um valor, um ponto, eu sei qual que é esse ponto em cima da curva, tá? Dado um valor de t, entre o intervalo A e B, eu sei qual é esse ponto. Tá? E com isso daqui, o que você faz? Se você dividir essa linha em bastante pedacinhos, né? Então você vai ter o ponto o I, né? Esse ponto médio aqui, estrela, o ponto I e o ponto I menos 1. Então você pode pegar o valor médio, né? Um ponto interno aqui dentro, né? E esse é um ponto médio. Você vai calcular a função como esse somatório desse produto, tá? O produto dos pontos médios, né? Os pontos médios é uma função de 2 variáveis, né? Multiplicado pelo DSI. O que é esse DSI? Aqui está, esse pedaço DSI é esse elemento aqui, tá?
que é um ds aqui, tá? Como que fica esse ds? Você tem o R primeiro, vamos lá, o valor de R. Quem que é o R? O R, ele identifica ponto a ponto aqui, para você. Valor de R. Um R. É o vetor de ponto. Se você tem em qualquer gráfico aqui, X, vamos lá, Y, colocando aqui, cada ponto P, você tem um vetor R, ok? Aí esse ponto está se movimentando numa curva entre o intervalo aqui A e B, tá? Você vai ter o vetor R. O R, ele tem uma componente X, ele tem uma componente Y, em 2 dimensões, em 3 dimensões tem mais. Então, R em 2 dimensões aqui, ele tem X na direção I, mais Y na direção J, beleza? Só em 2 dimensões a princípio. Generalização para 3 é natural. Quem que é o DR? DR, ele é igual o dx na direção I, mais o dy na direção J. Okay? Beleza, quem que é o módulo de R, módulo de R? O módulo de R, né, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Quem que é o módulo do dr? Módulo do dr é o raiz de dx ao quadrado mais o dy ao quadrado. Ok? Então, esse módulo do dr, ele é definido como sendo assim, o módulo do dr, ele é definido como sendo o seu ds, tá? O elemento de linha. Beleza? Esse é o módulo do dr. Tá? Então, vamos lá. Se você precisa calcular aqui, né, o comprimento dessa curva, você vai ter que fazer uma integral do ds. Integral do ds é uma integral de linha, né, que você vai fazer a integral do ds. Se você integrar o ds desse ponto aqui, do ponto A até o ponto B, vamos colocar assim, do ponto A, curva do ponto A até o ponto B, de A até B, você vai ter o comprimento da curva completo, que é a integral do ds. Bem, uma coisa importante é assim, quando toda curva em uma dimensão, ela pode ser parametrizada pelo t, né? Um parâmetro, né, de t. Pode ser, por exemplo, no caso, o tempo, ou poderia ser o ângulo, alguma outra coisa. Então, aqui, você tem, levando em conta as derivadas e regras da cadeia, você tem assim, o ds, né, ds, ele é igual ao quê? Vamos chamar assim, ds dt, né, vamos colocar ds dt, né, dt, tá? Você tem uma relação do ds dt dt. Você teria que derivar esse daqui, né? E você tem, vamos lá, o dr. Quem fica o dr? Ó? Quem que é o dr? dr é igual a dx na direção i, mais o dy na direção j. Se você calcula quem que é o dr dt, né, você vai ter o dx dt mais o dy dt, na direção i e aqui na direção j. Ok? Esse daqui é o dr dt. Tá? Então, você pode fazer um cálculo daqui desse s como sendo uma integral, né? Integral, se quer o comprimento da curva. Integral, diretamente, que vai ser o ds, vai ser o dr dt, né? Vai ser o módulo aqui, que vai ser o ds, o dr dt, né? Integral em dt. Módulo dr dt, integral em dt. Okay? Agora, se você quer fazer um cálculo de uma função aqui pelo ds, você vai ter que colocar a integral dessa função, no caso aqui em 2 variáveis, e aqui o ds, tá? Onde que vai entrar o ds dt, dt aqui, dependendo da sua parametrização. Ok, para ficar mais claro, vamos para um exemplo, tá? Vamos pegar esse exemplo aqui. Você tem uma integral, que é a nossa função, que é o f que está ali atrás de x, y. Beleza? Ela depende de 2 variáveis, x, y. E integral no ds. Ok? Como que vai ficar
na metade superior, nessa linha aqui, ó, calculando sobre a metade superior desse círculo aqui. O círculo x ao quadrado mais y quadrado igual a 1. Okay? Só para y maior ou igual a zero, tá? Que é a parte superior. Então, vamos calcular essa integral. Aqui, no caso do círculo, a forma natural de parametrização, ainda mais com círculo unitário, é o quê? X igual a cosseno de t, o y igual a seno de t. Por quê? Para cada ponto aqui do círculo, se você pegar o R aqui, R, né, você tem um ângulo T aqui, tá? Um ângulo T, e você encontra aqui, ó. O cosseno de t é o x. Essa parte de baixo é o quê? Cosseno de t. O y vai ser o quê aqui? Ó? O y vai ser o seno de t. Entendeu? Você está parametrizando por um ângulo t. Então, para cada ponto, você tem um valor de t. Dado o valor de t do ângulo, de 0 até π, t, aqui ele vai daí, de 0 até π, tá? De 0 até π, você tem qualquer ponto aqui, você consegue identificar com esse ângulo, t. Tá? Beleza, uma vez a parametrização aqui, como que nós vamos calcular? A nossa função multiplicado pelo ds. Quem que é o ds nosso? Né? O ds nosso é isso daqui, ó, parametrizado, tá? Esse daqui é o nosso ds, uma vez que a gente sabe que o s parametrizado depende de um único parâmetro, conseguimos fazer uma parametrização no t. Então, é dx dt e aqui o dy dt, tudo elevado ao quadrado, aqui dt. Esse aqui é o nosso ds, tá? Então, beleza. ds está aqui, né? Lembrando ali que se você tem lá, ó, você tem ó, ds, ele está sendo o quê? Raiz de dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, esse aqui na raiz. O que você tinha aqui atrás? Ó? Olha ali atrás. Ali. Você tem o dr, né? Você tem o dr aqui. Isso daqui, módulo de d. Se você chama módulo de dr de ds, você tem esse aqui, ó, o ds, tá? O ds é só a raiz do dx ao quadrado mais dy ao quadrado na raiz, ok? ds dt, né, que seria o dr dt, você vai ter o dx dt e o dy dt, beleza? E aí, com isso daqui, integrado em dt também, tá? Regra da cadeia. Por isso que você vai ter o módulo do dr dt, que é esse aqui, raiz, né? Integral em dt, tá? Mas aqui nós temos ainda, além disso, não é só o comprimento da curva que a gente quer saber. Qual é o comprimento da curva? A gente quer saber a curva multiplicada por essa função, em cada ponto, tá? Em cada ponto aqui cada ponto eu pego a função, quanto que ela vale em x e y, multiplico pelo ds, tá? Multiplico pelo ds, e vou fazendo essa soma toda. Então, é integral de linha, tá? Ponto a ponto, tá? Para cada ponto eu tenho que fazer isso, por isso que é uma integral de linha. É diferente da outra integral, ok? Agora aqui, quem que é o dx dt? Dx dt, derivada do cosseno é o menos seno, né? Elevado ao quadrado, derivado do seno é cosseno, elevado ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, ok? E aí você vai ter essa integral aqui. Lembrando que você tem uma integral aqui, vai dar cosseno ao quadrado de t, seno de t, você faz substituição, né? U vai ser o quê? Cosseno de t. du menos seno de t dt. Beleza. Você faz essa substituição, essa integral sai com u ao quadrado, corta c de t e fica tranquilo. Ok? Aí o restante, com isso aqui você resolve essa integral simples, beleza? Então, integral de linha é isso daí, tá? Você pega uma função ponto a ponto e multiplica pelo ds naquele ponto. Tá? E a forma de você resolver isso é assim. Quem que é o ds? Tá aqui o ds, beleza? Se eu quisesse calcular só o comprimento do meio arco, eu vou deixar de tarefa para vocês aqui. Vocês sabem quanto que mede uma circunferência completa, né? Uma circunferência completa, quanto que mede? 2π vezes raio, né? O raio da circunferência. Se o raio é unitário aqui, isso daqui é a circunferência completa é igual a 2π, ok? Para raio igual a 1, que é o nosso caso aqui.
A metade da circunferência vale quanto? Só a metade. Só a metade da circunferência. É C por 2. Quanto que vale? Π. Ok? Então, a gente sabe que se a gente fizer essa integral aqui, ó, a integral 0 até π do ds, aqui tem que ser igual a π. Ok? Então, você pode provar isso aqui. Faz a integral do zero do ds. Quem que é o ds? Essa integral aqui, ó. Integral de 0 a π da raiz, né, do dx dt ao quadrado mais dy dt ao quadrado, integral em dt. Isso aqui tem que ser igual a π, que é a metade de uma circunferência, né, de raio unitário, beleza? O raio, a circunferência completa é 2π. Tá? Então fique de trabalho aí para vocês calcular também o comprimento da circunferência, que é o caso particular desse aqui, que é mais simples, tá? Beleza. Aí o outro ponto que nós precisamos abordar aqui é a integral de linha para campos vetoriais, beleza? Então, em campos vetoriais é um caso um pouco mais complexo, tá? E a gente precisa calcular esse produto escalar aqui, beleza? Vamos lá. Então, você tem que fazer o cálculo desse produto escalar, tá? O campo de força, produto escalar com o elemento de linha. Aqui já está parametrizado. Então, por cada ponto no espaço, você está calculando sobre uma curva, tá? A integral de linha. O que é? Nós estamos fazendo uma integral de linha. Pensa isso aqui como um trabalho, tá? Qual é o trabalho para levar o objeto de um ponto A para um ponto B, tá? Então, você tem aqui, pensando assim, você tem em X, só em dois pontos. Você tem um campo vetorial, você quer levar o objeto seu desse ponto A até um ponto B, mas através de um caminho C, que não é uma linha reta, simplesinha, né? Ela tem uma função. Então, aqui, esse é o caminho C. Nesse caso, esse caminho C, ele tem que ser uma função, se ele é contínuo, y em função de y em função de x, ok? Uma coisa, tá? Para cada ponto aqui, você consegue descrever isso daqui por um parâmetro T. Tá? Você pode pensar como fosse o trabalho de levar um objeto de A até B e o parâmetro T se fosse o tempo. Tá? Você pode pensar também. Então, para cada tempo, o objeto está numa única posição sobre essa curva. Então, isso daí é a utilização, né, a aplicação disso aqui, aplicação perfeita, né, na ideia de trabalho. Tá? O cálculo de trabalho, beleza? A princípio. Mas pode ser outra coisa, tá? Mas é só para ficar mais simples para você entender. Então, você faz esse cálculo, assim, pensando no trabalho, esse aqui é um integral sobre uma curva, né? Você tem uma curva, vai levar o objeto de um ponto ao outro, né? E dá a sua produto escalar em relação ao dr, ok? Essa é a primeira linha. Então, você pode calcular diretamente, né? Desse jeito aqui, direto, tá? Se você sabe qual é a relação de y em função de x, tá? Como que é essa curva. Mas eu posso passar para vocês uma parametrização, tá? E aí, quando eu passo uma parametrização para vocês, aí o que acontece? Aí você vai calcular desse outro jeito aqui. Aí, parametrizando no parâmetro A de A até B, né? Aí se fosse o caso aqui de força, né? Isso aqui vai ser, ela depende daí do T, né? Essa força aqui, né? Que você coloca tudo no T, né? Em função de T completo, e calcula o produto escalar, né? Pela velocidade, que seria aqui, né? Aqui é o dr, né? Dr dt. É equivalente a uma velocidade, tá? Dr dt. Produto escalar disso, né? Aí você vai integrar em dt. Tá? Integral simples. O produto escalar dá um número, né? Um número. Vai dar uma função aqui, ó, isso aqui. Vai dar uma função de t só. Beleza? Você vai ter a integral de a a b, né? De f de t dt. Integral simples daí. Tá? Então, com uma parametrização, você transformou
sua integral vetorial numa integral simples, em uma dimensão. Só lembrando aqui, se lembra lá que calculamos o vetor tangente da curva? O vetor tangente da curva é isso daqui, é a derivada, né, do R em função de t, né? Beleza? Só para lembrar aqui, isso aqui é o vetor tangente, no ponto, né? Em cada ponto. Beleza? Ok, que é o vetor tangente, nesse caso aqui é a velocidade, né? A própria definição de velocidade, tá? Só que no caso geral você vai chamar de vetor tangente, mas se você estiver falando de força, trabalho, isso daqui é velocidade, tá? Então a força escalar velocidade, você vai ter a integral aqui, beleza? E pelo parâmetro aqui. Ok. Tá, naquele ponto ali. Uma aplicação aqui. Qual que é uma aplicação? Você tem isso aqui, já, eu passando já os parâmetros já para vocês. Ó, o x é igual a t, o y é t ao quadrado e o z é t ao cubo. Beleza? Quando eu passo esse parâmetro, a parametrização já é direta, é simples, você vai ter que apenas aplicar. Então, como que você vai fazer a aplicação aqui? Primeiro, o produto escalar, de f escalar dr. Então, vamos lá. F, produto escalar, né? Não, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos calcular já direto. Vamos fazer o seguinte, vamos calcular por partes aqui. Primeiro, quem que é o nosso R? O R nosso, R, vetor R. O R é sempre isso aqui, nós estamos em 3 coordenadas, é x na direção I, mais y na direção J, mais z na direção K. Ok? Esse é o R. Agora vamos substituir o nosso R pelas parametrizações aqui. Então o R agora, ele vai ser igual ao quê? O x é t, então é t na direção I, o y é t ao quadrado na direção J, e o z é t ao cubo na direção K. Então esse é o nosso R, em função de t. Qual que é uma outra coisa que a gente precisa calcular aqui também, para a gente conseguir a nossa integral? Para fazer isso daqui, ó. Esse R' de t, tá? O que a gente precisa? Vamos lá, o nosso R' de t, que é a derivada do dr dt, tá? Dr dt. O dr dt vai ser o quê? Derivado em t, isso aqui vai dar i, mais t vai dar 2t na direção j, isso aqui 3t ao quadrado na direção k, ok? Dr'. Então vamos montar agora, uma vez que a gente tem isso, a nossa integral ali sobre essa curva, né, de f escalar dr, né, com a parametrização, você vai fazer o cálculo do parâmetro de a até b. Quanto que é o parâmetro? O a é igual a 0 e o b é igual a 1. 0 a 1, né, do nosso vetor substituído t. Então vamos lá, quem que é o nosso vetor aqui? Ele é x vezes y na direção i. Quem que é o x? É t. Quem que é o y? T ao quadrado. Vai dar t ao cubo na direção i. Y e z. Quem que é o z? É t ao cubo, o y é t ao quadrado. Vai dar t à quinta. Mais t à quinta na direção j. O último termo, z e x. Quem que é z? T ao cubo. Isso aqui e o x, t na quarta. Mais t na quarta na direção k. Agora, produto escalar pelo R'. Quem que é o R'? Vai ser igual a I mais 2t na direção J mais 3t ao quadrado na direção K. E integral em dt. Beleza? Uma vez que você abriu isso daqui, vamos lá fazer o produto escalar, de 0 a 1. Quanto que vai ficar isso daqui? Distributiva, I com I dá 1, J com J dá 1 e o K com K dá 1. O restante dá tudo 0. Então isso aqui vai ser o quê? T ao cubo, T na quinta vai dar 2T na sexta, mais 2T na sexta. T na quarta, com 3, com T na quadrado, vai dar 3T na sexta, mais 3T na sexta. Isso aqui integral em dt. Beleza? Isso aqui vai dar T na quarta sobre 4,
mais 2t na sétima sobre 7, mais 3t na sétima sobre 7. Ok? A ordem está aqui, beleza? Aí tudo isso daqui de 0 a 1. Coloca 1 aqui, os outros vai dar 0, esse aqui vai dar 1 quarto, mais 2 sobre 7, mais 3 sobre 7. E os outros dá 0. Então, soma isso daqui é o resultado, tá? Do Beck. Beleza? Próximo ponto. Teorema, né, das integrais. Então, o que é o caso aqui? Aqui eu vou só colocar já diretamente, né, não vou provar o teorema, mas nós vamos vou provar em uma dimensão só, mas não mais do que isso, tá? Então, o que você tem aqui? Quando você tem uma força, pensando nessa integral, vamos lá de novo, uma aplicação. Você está pensando numa integral sobre uma curva, e você tem uma força, você quer calcular essa integral de linha, um trabalho, tá? Beleza. Se essa força aqui, o F, né, ela pode ser escrita como um gradiente de uma função, é o caso assim, F, ele pode ser escrito como um gradiente de uma função. Nós temos lá, no caso de trabalho, é assim, que você, no caso da mecânica, né, você tem que a força, ela pode ser escrita como menos um gradiente da energia potencial. Energia potencial. Tá? Então, você escreve a força, em alguns casos, campos gravitacionais, que são os campos que nós chamamos de campos. Quando a gente consegue escrever em termos de um gradiente, a gente chama esse de campos, chama campos conservativos, tá? Campos conservativos. E vai ficar claro nessa aula por que são campos conservativos, tá? F menos um gradiente de uma função. Quando você escreve isso daí, então você vai ter a força assim, a integral, né, sobre um caminho fechado desse trabalho, né, teria aqui menos um gradiente de uma energia potencial, ou menos um gradiente de F, tá? Falha a mesma coisa, tá? Eu só estou usando um caso concreto aqui. Isso daqui, produto escalar por 1dr. Ok? Beleza. Vamos em uma dimensão, como que fica isso aqui? Em uma dimensão? Só para vocês verem como que fica. Por exemplo, assim, em uma dimensão, só x, tá? O que a gente vai ter aqui? Você tem o gradiente em uma dimensão, esse f, ele vai ser o quê? Vai ser menos, eu só tenho x, menos um du dx na direção i. Tá? É uma dimensão só tem uma dimensão, du dx na direção i. E aí o dr nosso, o dr, ele vai ser sempre lá, né? dx na direção i, mais dy na direção j, mais o dz na direção k. Só que você vai calcular o produto escalar aqui. Quando você fizer esse produto escalar aqui, o que vai acontecer? Vai ter essa integral sobre essa curva, vai ser menos du dx, né, na direção i, produto escalar, por dx na direção i, mais dy na direção j, mais o dz na direção k. Os outros dá zero, só sobra o i. I com i dá 1. Então, você vai ter o quê? É uma integral sobre uma curva de uma integral única. Então, você vai ter assim, du dx, dx e um menos aqui. Quando é que uma integral de um ponto a outro é só uma dimensão, então você está indo, o x, ele está indo de A até B, né? Então é uma dimensão só. Então você vai ter, nesse caso aqui, trabalho aqui, você vai ter uma integral de A até B em x, né? De menos du dx, dx. Isso aqui, claro, isso é a integral da derivada, beleza? Isso aqui é o menos u, né? Nos pontos de integração, A e B. Então, você vai ter o ponto menos u de B menos u de A. Isso aqui é igual a menos a variação da energia potencial, tá? Então, nessa situação aqui, a gente sempre trabalha, às vezes, em mecânica, em uma dimensão, duas, né? Você pode generalizar para todas as dimensões aqui, calculando o gradiente, e integrando, fazendo essa integral de linha completa, tá?
Quando você faz isso de forma completa, você vai sempre encontrar, o resultado é o mesmo, independente da quantidade de dimensão, tá? O trabalho, ele nesse caso aqui, ele está indo do ponto A a um ponto B em uma dimensão, não importa isso aqui, ele só depende da energia potencial do ponto A e da energia potencial do ponto B. Se você sabe essa energia potencial do ponto A e ponto B, você faz a diferença aqui e você evitou todo o trabalho do cálculo da integral de linha. Entendeu? Você não precisa parametrizar, você não precisa olhar a curva, fazer nada. Você, sabendo a energia potencial, porque essa função escreve como um gradiente, você consegue, usando a energia potencial, evitar o cálculo do trabalho completo, né, da integral de linha, tá? Pela diferença de energia potencial. Beleza? Então, essa é uma aplicação já direta de integral de linha. Tá, um outro ponto aqui importante, nesses casos particulares, tá? Sempre que você tiver o campo, ele pode ser escrito como um gradiente de uma função, tá? Isso aqui, pensando um gradiente da energia potencial, gradiente de uma função, pode ser o campo elétrico, um gradiente do potencial elétrico e assim por diante. Sempre que você puder, sabe que o campo ele pode ser escrito como um gradiente de uma função, essa integral, ela não depende do caminho, né? Ela não depende do caminho, ela só depende do ponto A e ponto B, entendeu? Se você sair do ponto A, fizer um caminho e voltar para o ponto A de novo, né, o seu ponto B foi igual ao ponto A, como que vai ser a sua energia potencial final? Né, é um U de B. Qual que é a sua energia potencial inicial? É o U de A. Você não mudou, entendeu? Você pega esse ponto, traz ele para cá. Se o ponto inicial é igual ao ponto final, a diferença disso daqui, entendeu? Menos o U final menos o U inicial, né? Isso aqui é igual a zero, tá? Então, é o caso da integral por caminhos fechados, tá? E nesse caso aqui, você tem isso, ó, a integral de ir para um caminho de A até B, ela independe, ela pode ser também o mesmo valor do caminho 1 ou por um caminho 2, tá? Se você consegue escrever a força como um gradiente, né, ou esse campo vetorial como um gradiente de uma função, se você consegue fazer isso, a sua integral de linha de um ponto A para um ponto B não depende do caminho. Tá? E esse é um teorema importante. Tá? E isso daqui é equivalente você também calcular o rotacional desse campo e ele ser igual a zero. Por que que o rotacional é equivalente? Para um campo independer do caminho, o rotacional desse campo tem que ser igual a zero. Por quê? Calcula o seguinte, tarefa de casa. Calcule isso daqui, ó. Rotacional de um campo que ele pode ser escrito como um gradiente de uma função. Faça isso daqui. Tá? Você pega o gradiente de uma função e calcula o rotacional disso daqui. Isso daqui tem que ser zero, tá? Prove, tá? Faça um cálculo e vocês já vão provar isso daqui, ok? Então, sempre que você tem um campo, ó, dado um campo vetorial F, esse campo depende do caminho ou independe do caminho? Tá? Para saber se ele depende do caminho, você pode pegar o rotacional desse campo, ele vai ter que ser igual a zero. Se for igual a zero, ele é independe do caminho. Independe do caminho. Ou esse campo também pode ser, sabe que esse campo pode ser escrito como um gradiente de uma função. Também independe do caminho. Independe do caminho, depende do caminho. Beleza? Então, isso daqui é a base, tá? Esse é o teorema que eu já estava falando na página anterior, só repetir ali. Conservação da energia, tá? Aplicação aqui. Beleza? Essa aula fica um pouco mais longa, mas é necessário. Então, aqui é o seguinte, você tem conservação da energia, tá? Esse é um teorema importante para a aplicação das integrais de linha, ok?
E aqui você pode provar, né, fazendo os cálculos direto de integração de linha, e você percebe essa aplicação, beleza? Então aqui, ó, na página anterior ali, nós vimos, né, vamos colocar, e você tem, essa é a integral de linha, né, você pode parametrizar dessa forma, ok? E aqui você só vai abrindo a integral como um produto, e você vai ter essa relação aqui. Tá, isso daqui não fica tão claro, né? Provavelmente foi um matemático que escreveu isso aqui. Fica um pouco mais claro, né? Vamos abrir uma dimensão aqui, só para você perceber o que é que está escrito nessa página do livro aqui. O que é que tem aqui, tá? Então, aqui do lado mesmo. Vamos colocar aqui. Você tem em uma dimensão, só para ficar simples, um D, tá? Então, nós estamos trabalhando uma reta, só com X, beleza? Nós vamos calcular, sair de um ponto A e ir para um ponto B. Tá? Pensando aqui no trabalho, levar um objeto de um ponto para outro, okay? De A para B. Então, nós queremos calcular esse trabalho de levar o objeto, né, de A para B, sobre essa curva é essa reta, né, de A para B. E aqui está a força, né? Em uma dimensão, a força é o quê? É um F de X na direção Y só. Beleza? Só tem uma componente. Componente na direção Y ou menos Y. Beleza? Então, F de X na direção Y. E aqui está. Então, a força é um F de X na direção Y. Produto escalar com o DR. O DR aqui a gente já pode até eliminar aqui pelo fato dele ser em uma dimensão só, ele vai ser um dx na direção Y. Tá? Porque os outros, o produto escalar vai dar zero. Então, calcula o produto escalar, você pode colocar ele completo que ele vai dar zero. Isso aqui vai ser uma integral de A até B do que? Do F de X dessa força, tá? Dx. Simplesmente isso daqui. Você pega a componente da força e integra ela de A até B. Beleza? Ok. Esse aqui nós estamos na primeira linha aqui. Ah, mas você pode parametrizar. Sim, podemos parametrizar. Então, vamos parametrizar isso daqui, ó, com um parâmetro t. Para cada ponto aqui, a gente tem um valor de t. É o tempo, tá? Então, o tempo sai t igual a zero, tá aqui, outro t final, parâmetro, parametrizando em t, não em x. Quando você coloca o parâmetro de tempo aqui, para parametrizar, você vai ser agora em t. Então, você vai sair do t zero até o t final, né, que é do ponto tempo igual a zero, o tempo final. E o seu f de x aqui, ele vai ser um f de x, né, que ele vai ser componente em t. Dx vai ser o quê? Dx, ele depende do t. Dx dt, integral em dt. Quem que é o dx dt? O dx dt, isso daqui é a velocidade em x. Né? A derivada da posição do x em função do tempo é a velocidade. Beleza? Então, você vai ter o que aqui? Essa força na direção x multiplicado pelo v de x. Tá? Quem que é a força? Segundo a lei de Newton. Força é igual a massa vezes a aceleração, né? Vetorial aqui, né? Se você só quer a componente x, o f de x é igual a massa vezes a aceleração em x aqui. Beleza? Quem que é a aceleração? A aceleração é a derivada da velocidade de x dt. Beleza? Essa é a aceleração. Beleza, então vamos fazer o seguinte aqui. Vamos substituir a força aqui, vamos colocar aqui. Com isso nós vamos ter o quê? Vamos ter o trabalho, né, aqui, ele vai ser uma integral do tempo inicial até o tempo final. Do f de x vai ser a massa, dv de x dt, né? Dv de x dt, é isso daqui, massa, vezes v de x dt. V de x dt. Que é aqui, ó, v de x, aqui, v de x dt. Ok. Isso daqui, ó, dv de x dt, v de x dt, você pode escrever assim, ó. dv de x, ele é a derivada, a gente sabe, dv de x dv de x dt, dt.
né? Que ele depende de T. Então, você pode juntar isso daqui, e a gente vai ter assim, o trabalho vai ser integral da massa, né, do tempo inicial até o tempo final, vai ser dV, V de x, vou separar aqui, V de x, multiplicado pelo dV de x, beleza? Porque isso aqui, ó, tá aqui, ó, dV de x, dt, dt, é o dV de x, tá aqui. Agora a integral minha é em dV de x, não mais em t. Então, os limites de integração aqui, eu tenho que saber quanto que é a velocidade inicial e aqui quanto que é a velocidade final, beleza? Nos mesmos pontos, porque eu quero velocidade agora. Então, isso aqui sai fora a massa, integral do V dV, isso aqui é V de x ao quadrado dividido por 2. Do ponto V inicial até o V final. Então, você vai ter o que assim? A massa vezes velocidade final ao quadrado, dividido por 2, menos a massa vezes velocidade inicial ao quadrado, dividido por 2. Isso daqui vocês já identificam do curso de Física 1 de vocês, que é a energia cinética inicial, né? Esse daqui é a energia cinética final, beleza? Então, o trabalho ficou igual à variação da energia cinética, tá? É a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Beleza? Em resumo, é isso daqui, que é essa parte que está querendo dizer, ok? Só que daí em mais dimensões, beleza? Mesma coisa. Então, o trabalho, ele pode ser escrito como menos a variação da energia, como a variação da energia cinética, tá? Então, o que nós temos aqui? Na página lá anterior, nós vimos o quê? Que o trabalho é igual à variação da energia menos a variação da energia potencial. E agora nós vimos que também o trabalho pode ser escrito de um ponto ao outro, como sendo a variação da energia cinética. Okay? Igualando essas duas coisas, nós vamos ter o quê? Menos a variação da energia potencial é igual à variação da energia cinética. O que é isso aqui? Menos a energia potencial final, energia potencial inicial. Isso daqui é igual ao quê? Energia cinética final menos a energia cinética inicial. Vamos colocar as variáveis juntas agora? Nós vamos ter o quê? Isso aqui é menos, vamos passar para o outro lado positivo. Então, vamos ter assim. A energia cinética final mais a energia potencial final é igual a energia cinética inicial mais energia potencial inicial. Isso daqui nós chamamos de energia mecânica inicial. E aqui energia mecânica final. Daqui que vem a conservação da energia. A energia mecânica é igual à soma da energia cinética mais a energia potencial. Okay? A energia potencial, para lembrar, é o quê? Energia potencial, se você consegue pegar a força e escrever ela como menos um gradiente dessa função. Se você conseguir escrever a força dessa forma, você tem a sua energia potencial, menos um gradiente. Você sabe que o rotacional desse campo de força daí, ele é igual a zero. Então, a integral de linha de um ponto a outro não depende do caminho. Tá? Caminho 1, um caminho 2, um caminho 3, não importa. Tá? O trabalho é o mesmo, de A para B, independente do caminho, porque o campo independe do caminho. E aí que vem o teorema, esse é o teorema da conservação da energia, tá? De forma completa aqui, né? Então, nós vamos fazer alguns exercícios também de aplicação desse teorema, tá? Na aplicação de conservação de energia. De algumas integrais que você vai ter que calcular, você vai ter que encontrar a função e analisar se ela depende do caminho, se independe do caminho, tá? Se esse campo de força ele é conservativo ou não, né? Se ele tem energia mecânica, tá? Se esse campo de força tem energia mecânica ou se não tem, tá? Ele pode ser escrito. Beleza? Tá. Essa é a nossa aula de hoje, tá? Assim a gente termina esse conteúdo, tá? E até aqui é o conteúdo para a nossa avaliação, nossa prova, beleza? Depois é listas e a nossa avaliação. Beleza, pessoal?
Sobrou alguém aí? Ok, professor. Estamos todo mundo aqui, menos os que saíram. Beleza, pessoal. Bom almoço para todos vocês. Eu também. Valeu, professor. Até semana que vem. Tá.